Oi, pessoas, tudo bom? Bem-vindos ao primeiro caso exclusivo para apoiadores. E vamos começar agradecendo. Eu preciso muito agradecer a vocês por estarem aqui acreditando no meu trabalho, a ponto de se proporem a me ajudar financeiramente a manter e produzir esse podcast. Então eu espero muito, muito que vocês gostem dos episódios que eu preparei para vocês. Também quero já deixar aqui avisado que todos os áudios utilizados nesse episódio foram extraídos do documentário Césio no Sangue e também de reportagem do Jornal Nacional. Em agosto de 1986, o mundo assistiu pela TV o maior desastre nuclear da história, o acidente nuclear de Chernobyl. Na época, era localizada na Ucrânia, que ainda fazia parte da União Soviética. Durante um teste de segurança simulando uma falta de energia e intencionalmente desligando os sistemas de emergência e de regulamento de energia por diversas falhas, inclusive muitas humanas, ocorreu uma explosão de vapor que provocou um incêndio que durou 9 dias. 2 pessoas morreram na hora. 134 militares que foram enviados para o local foram hospitalizados. Desses 134, 28 bombeiros morreram. É até hoje incalculável o número de vítimas que foram indiretamente afetadas pela radiação, ou que morreram de câncer ou com outras doenças correlacionadas. Mais de 300 mil pessoas precisaram ser evacuadas da cidade e da região. Um ano após esse desastre, o Brasil inteiro se choca, quando em setembro de 1987 acontece na cidade de Goiânia o maior acidente radiológico de toda a nossa história, o caso Césio 137. O Instituto Goiano de Radioterapia funcionava desde 1972 em um terreno que pertencia à Sociedade São Vicente de São Paulo, na região central de Goiânia. O instituto era especializado em tratamento radioterápico de câncer. O acordo de empréstimo possuía a cláusula de obrigatoriedade em que o Instituto Goiano, conhecido como IGR, precisava prover uma certa quantidade de exames gratuitos para a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, que era administrada pela Sociedade São Vicente de Paulo, proprietária do terreno em que o instituto estava localizado. Em 1984, houve um desentendimento jurídico entre o Instituto e a sociedade, e aí o terreno acabou sendo vendido para o Instituto de Previdência e Assistência. O Instituto Goiano de Radioterapia, então, foi fechado e o seu funcionamento e os aparelhos foram transferidos para o Hospital Araújo Jorge, ou era o que os donos diziam. Um vigia, ele foi contratado para tomar conta ali do terreno abandonado, enquanto o imbróglio judicial não se resolvia, mas, alegando não estar sendo pago, o vigia simplesmente deixou de ir. 2 anos depois, no dia 13 de setembro de 1987, 2 catadores de lixo de papel, Wagner Mota Pereira, de 19 anos, e Roberto dos Santos Alves, de 22, entram no prédio abandonado. Lá, eles encontram uma máquina de radioterapia largado para trás. Eles decidem retirar um dos pedaços do aparelho, que era feito de aço, feito de chumbo, com o objetivo de vender depois para algum ferro velho. Os 2, usando ali um carrinho de mão, carregaram a peça, tiraram a peça da máquina, a parte da frente do aparelho. Eles tiraram, colocaram no carrinho de mão e carregaram essa peça até a casa do Roberto, que ficava na rua 57, número 68 do setor aeroporto. Eu vou deixar aqui no texto que vai ter nesse episódio um mapa com os principais locais que estão ali envolvidos nesse caso. Vou deixar sinalizado e também com uma informação de qual lugar é aquele, para vocês entenderem a proximidade desses locais envolvidos no caso do Césio. Ao chegarem na casa do Roberto, os 2 começaram a desmontar a peça. Era uma peça que pesava ali em cerca de 100 quilos. Eles pegaram umas chaves de fenda e começaram ali o processo de desmontar aquela peça. Ao abrirem um dos compartimentos, eles encontraram uma cápsula redonda. Nessa cápsula tinha um orifício, tinha um buraquinho. Eles colocaram ali a ponta da chave dentro do orifício para ver o que tinha dentro. E aí dentro eles tiraram
umas pedrinhas do tamanho de um grão de arroz. Ainda naquele mesmo dia, os dois começaram a se sentir muito mal, começaram a sentir umas náuseas, começaram a sentir vômito. E aí o Wagner achou que era porque ele tinha comido manga com coco. E aí misturado, e aí aquilo ali não tinha batido muito bem nele. No dia seguinte, a mão do Wagner começou a inchar muito. E aí os sintomas passaram a ter, além das náuseas e dos vômitos, tonturas e também diarreia. Então, na manhã do dia 15, o Wagner vai procurar uma ajuda médica. Ali naquele dia, ele já tinha queimaduras leves no braço, tinha queimaduras na mão, que já estava bem inchada. Mas ele foi diagnosticado com algum tipo de reação alérgica, né? A alguma coisa que ele teria comido, foi medicado e mandado para casa. O trabalho de desmonte de toda aquela peça durou 5 dias. No dia 18 de setembro, eles vão até o Ferro Velho 1, que fica na rua 26A, lote 30, na época. Atualmente é a rua Francisco da Costa Cunha. O Ferro Velho pertencia a Devair Alves Ferreira, de 38 anos, e que também era o mesmo local onde ficava a casa dele, onde ele morava com a esposa, a Maria Gabriela Ferreira, de também 38 anos. Agora eu vou deixar com vocês o Devair contando o que aconteceu. O meu contato foi no dia 18 de setembro de 87. Eu era dono do Ferro Velho, quando me apareceu lá um rapaz por volta das 10 da manhã me oferecendo um chumbo. E eu não conhecia esse rapaz ainda. Então ele me ofereceu esse chumbo, eu perguntei a quantidade que era. Ele me disse que girava em torno dos 80, 100 quilos. Aí eu disse a ele que para essa quantidade eu precisava de documentos, porque é muita coisa. Aí ele disse que sim, ele ia trazer os documentos e à tarde me levava o material. Por volta das 17 horas, ele chegou novamente no meu depósito pedindo um carrinho emprestado e alguém que trabalhasse comigo fosse buscar, que era muito pesado. Então, o que eu fiz? Emprestei o carrinho, pedi um rapaz trabalhar comigo que fosse buscar. Então eles trouxeram esse chumbo, né? Só que a cápsula, ela era um tipo queijo. Nessa altura tinha um buraquinho. Essa foi a ser de inox, não tem valor pra gente. Essa eu não comprei, não. E o chumbo deu 98 quilos. Deu 1.800 cruzados na época. Só que onde era o Césio, que eu nem sabia que era Césio, essa eu não comprei, como eu disse, por ser de inox. E ela ficou desprezada no depósito. Eu só tive curiosidade com ela, foi por volta de mais ou menos 22 horas, quase 23. Eu estava num bar, que eu cheguei em casa, desliguei as luzes do depósito, vi aquele foco jogando no muro. Aí eu saí procurando aquele troço. Aí encontrei aquela peça, levei para dentro de casa. Coloquei ela assim, do lado, perto de uma televisão, um cortinado, vitrô. Bem, o Devair mandou ali, né, um dos funcionários dele, o Eterno Almeida dos Santos, ali com um carrinho de mão para ajudar a levar a peça, né, da casa do Roberto até o Ferro Velho, como ele mesmo contou. Quando a peça chegou no Ferro Velho, né, ela foi pesada, o Devair pagou o Wagner e o Roberto, e aí o Wagner e o Roberto deixaram lá a cápsula. A cápsula era feita de aço inoxidável, então assim, não tinha muito valor nem para comprar nem para vender. Então, como não tinha muito valor, eles resolveram deixar ali mesmo. Então, ali naquele momento, o Devair deixou ela de lado e pediu para que o Israel Batista dos Santos, de 22 anos, e o Admilson Alves de Souza, de 18, terminassem o desmonte da peça. À noite, o Devair saiu e aí, quando ele voltou para casa, foi fechar o Ferro Velho. Então, ele foi fechando o portão, foi desligando as luzes e aí, ali num cantinho, no escuro, ele vê aquela luz azul, brilhante, radiando. O Devair ficou impressionado. Como que aquela cápsula emanava uma luz tão bonita, capaz assim de iluminar um cômodo inteiro. Mas era bonito mesmo a luz, iluminava um cômodo, porque a luz azul linda. Iluminava a casa. Dentro daquela cápsula redonda havia 19 gramas de césio 137. O césio 137 é um isótopo subproduto do urânio e do plutônio. Ele é muito instável e possui radiação de partículas beta.
Essas partículas penetram, né, no ser humano e, se mal utilizadas, causam diversos danos. Mas ele não é para causar dano, né? Se ele bem utilizado da maneira adequada, ele é usado para tratar câncer, que era justamente a finalidade da máquina. Quando o césio entra em contato direto com algum material, que no caso ali era o ar, ele sofre uma transformação, virando bário 137. Esse bário 137, ele emite raios gama, que são extremamente nocivos para o ser humano, e que era o que dava aquela tonalidade azul àquela luz. E lembrando aqui, gente, eu não sou química, tá? Então, essas informações eu peguei em fontes, tá? Mas, caso você que esteja ouvindo conheça melhor de química, é só me mandar, tá? Uma mensagem, mande um e-mail, explicando direitinho, que depois eu volto aqui e explico melhor, tá? Bem, o Devaí pega essa cápsula e leva para casa para mostrar para a esposa. E aí ele deixa na sala, ao lado da televisão. A partir daquele dia, aonde Devaí ia, a cápsula ia junto. Ele ficou simplesmente apaixonado por aquilo que ele não sabia o que era. Nas próprias palavras de Devaí, abre aspas, eu me apaixonei pelo brilho da morte, fecha aspas. Vizinhos, os amigos de Devaí, todo mundo ficou ali ouvindo, né, sobre a tal das pedrinhas do tamanho de um grão de arroz, que tinha um tom um pouquinho esverdeado, que o Devaí andava para cima e para baixo, que ficavam dentro de uma cápsula e que tinha uma luz azul muito bonita. Então, vários foram até a casa do Devaí e da Maria Gabriela para ver. A Maria Gabriela, ela começou a passar muito mal já no dia 21 de setembro. E aí ela foi ao hospital, até o Hospital São Lucas, para poder se medicar, para conseguir entender o que estava acontecendo com ela. Naquela mesma semana, o Wagner, um dos catadores de lixo, foi internado no Hospital Santa Rita. Odelson Alves Ferreira, um dos irmãos de Devair, vai visitá-lo no dia 22. Ele era motorista de ônibus e ali naquele dia ele decidiu ir visitar o irmão após o fim do seu dia de trabalho. O Devair estava muito entusiasmado com aquela cápsula e aí mostrou para o Odelson. Ele estava querendo usar aquelas pedrinhas para juntas, né, fazer um anel para dar de presente para Maria Gabriela. O Odelson pegou um pouquinho de Celso, ali uma quantidade mais ou menos de meia grama de arroz. E aí botou na palma da mão e ficou fazendo movimentos circulares com ela. E aí ela virou pó. O Odelson então disse para o irmão que aparentemente aquilo parecia não ter muito valor e que não daria para fazer um anel com pedras que esfarelam. O Odelson vai embora para casa, vai de transporte público, naquele dia não estava de carro, e aí durante o caminho ele encontra vários amigos motoristas, né? Ele vai dentro do ônibus, o ônibus está cheio. Ao chegar em casa, ele abraça a esposa, abraça os filhos. 2 dias depois, sabendo que o cunhado já estava doente, a Lourdes das Neves Ferreira diz ao marido, Ivo Alves Ferreira, para ir visitar o irmão, o Devaí. Enquanto o Ivo, que era responsável por outro ferro velho, que era conhecido ali como Ferro Velho 2, né, que ficava na Rua 6, onde também, inclusive, o Ivo também morava. A blindagem do chumbo e o do resto da peça foi sendo levado de caminhão para o Ferro Velho 3, que um senhor chamado Joaquim era responsável. O Devaí, como fez com várias pessoas até aquele dia 24, também mostrou para o Ivo a cápsula, que mostrou aquela luz maravilhosa, brilhante que tinha. O Ivo viu aquilo também, ficou maravilhado e aí pediu para pegar um pouquinho e levar para casa. Assim que ele chegou em casa, o Ivo mostrou para os filhos aquela pedrinha, aquele pó branco que no escuro emitiu uma luz bem forte, bem brilhante azul. Leide das Neves Ferreira, de 6 anos, ficou ali brincando com aquele pó no chão. Sem limpar as mãos direito, a Leide foi jantar. Ela tinha pedido para a mãe dela cozinhar alguns ovos, e aí ela começou a comer os ovos com as mãos ainda sujas de Césio 137. Mais tarde, naquele mesmo dia ali, uns 15, 20 minutos depois, a Leide começou a se sentir mal. E aí o Ivo, sem saber o que fazer, preocupado, saiu de casa procurando uma farmácia ali, onde tivesse algum remédio que ele pudesse dar para a filha dele. E aí, nessa, ele entrou em várias farmácias, encontrou pessoas, pegou em dinheiro, repassou dinheiro. Em poucos dias, todo mundo que viu ou que teve contato com a cápsula começou a ter tontura, vômito, diarreia, náuseas, os mesmos sintomas que o Wagner e o Roberto já estavam sentindo há dias. A Santana, que era amiga de Maria Gabriela, e a própria Maria Gabriela começaram a achar que a cápsula tinha alguma relação com o que estava acontecendo. Afinal de contas, era muita coincidência
que tanta gente começasse a passar mal justamente depois de ter visto a cápsula. No dia 28 de setembro, a Maria Gabriela e o Geraldo Guilherme da Silva, de 21 anos, que trabalhava no Ferro Velho 1, colocaram a peça num saco plástico, amarraram, pegaram o ônibus para ir até a vigilância sanitária. O Geraldo, ele foi carregando a cápsula no ombro enquanto eles caminhavam do ponto de ônibus até o local onde ficava a vigilância. A Maria Gabriela, ela é atendida pelo sanitarista Paulo Roberto Monteiro. Ele pede que ela deixe a peça ali, né, na vigilância sanitária para eles investigarem o que aquilo ali seria. A cápsula chegou a ficar em cima de uma cadeira no pátio da vigilância sanitária e vários funcionários acabaram tendo contato com ela. Inclusive, eu também vou deixar uma foto para vocês da cápsula no saco em cima da cadeira. O Wagner, que até aquele dia estava internado no Hospital Santa Rita, precisou ser transferido para o Hospital de Doenças Trópicas, ainda em Goiânia. O médico Alonso Monteiro, que era da Vigilância Sanitária, depois de verificar a cápsula, pediu para o Paulo Roberto para acionar um físico, porque ele começou a desconfiar de que aquilo ali era algo radioativo. Paulo, então, liga para a Secretaria de Saúde e a Secretaria envia o Walter Mendes, que é um físico, e Sebastião Mais, que era do escritório local da Nuclebras, um escritório que eles tinham ali na época em Goiânia. Eles dois vão até a Vigilância Sanitária e, depois de vários testes, confirmam que sim, se tratava de um material radioativo, o césio-137. Os três, então, vão até o secretário de Saúde, Antônio Faleiros, que liga para o diretor do Departamento de Instalações Nucleares do CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Você sabia que ela existia? Pois bem, nem eu. Mas agora, tanto eu como você sabemos que no Brasil existe. Naquele mesmo dia ali, que já era dia 29, o Wagner vai até a casa do Devaí e do Ivor. Ao passar o medidor de radiação na Leide, o medidor simplesmente disparou, ele começou a apitar muito alto. Então, ele estava ali constatando que a menina estava com alto nível radioativo. Então, naquele mesmo momento, ali durante a madrugada, as autoridades agruparam todas as pessoas diretamente envolvidas no contato com o césio e levaram todo mundo às pressas para o Estádio Olímpico de Goiânia, para que eles ficassem em isolamento. O CENEM foi informado do vazamento do césio às 5 da tarde do dia 29. O diretor do Departamento de Instalações Nucleares, aquele para quem o secretário de Saúde ligou, imediatamente viajou para Goiânia. E aí chegou na madrugada daquele mesmo dia. Inclusive, as pessoas já estavam até isoladas no estádio. O CENEM verificou quem teria material radioativo na cidade, porque de algum lugar aquilo tinha que ter vindo. E aí eles encontraram uma pessoa, um que tinha. Então, eles ligaram para o Carlos de Figueiredo Bezerril, que era o médico radioterapêutico e um dos proprietários do IGR, o Instituto. E também ligaram para o Flamarion Barbosa Goulart, que era o físico responsável pela radioproteção do Instituto. E aí eles informaram que o acidente deveria estar relacionado a um instituto, já que era um dos pouquíssimos lugares que tinha autorização para ter aquele material. Assim que chega, o diretor aciona um plano de emergência. E aí esse plano de emergência tinham vários participantes de várias organizações diferentes. Então tinham participantes de Furnas, da Nuclebras, da Defesa Civil, e eles chegaram a notificar, a alertar a ala de emergência do Hospital Naval Marcílio Dias, que fica no bairro do Lins, aqui na zona norte do Rio, bem ali pertinho do Meia. E aí eles notificaram o hospital para que eles ficassem bem alerta para receber pacientes. Toda a população de Goiânia foi convocada a ir ao Estádio Olímpico, caso ou morasse na região dos focos principais, ou que de alguma maneira pudessem ter tido contato com as pessoas contaminadas. Apesar de haver toda aquela movimentação, o governo demorou dias para dizer o que realmente tinha acontecido e que aquilo que tinha acontecido envolvia um material radioativo. Durante algum tempo, eles diziam que o acidente era um acidente de gás e era esse acidente a causa deles estarem simplesmente isolando várias ruas, praticamente um bairro inteiro. A polícia, inclusive, foi mandada para conter moradores, para retirar moradores. E eles foram mandados sem qualquer proteção, nem sabendo o que estava acontecendo, porque para eles era um vazamento de gás. 112.800 pessoas foram testadas no estádio. A
As vítimas elas foram divididas em 3 grupos. O primeiro grupo eram 94 pessoas. Essas 94 pessoas foram testadas e tinham níveis altos de radiação, consideráveis altos. O segundo grupo era formado de 82 pessoas, que eram pessoas próximas ao primeiro grupo. O terceiro grupo era formado de 960 pessoas. E aí eram vizinhos, pessoas que trabalharam na descontaminação, policiais ou outros tipos de trabalhadores ou pessoas envolvidos em toda aquela operação. Foram sinalizadas 129 pessoas contaminadas durante a triagem. Das 129, 2 estavam em nível 5 e 6 de contaminação. No primeiro dia do mês de outubro, a FAB transporta as 6 vítimas para o Marcílio Dias. E aí depois eles mandaram, inclusive, a Maria Gabriela e a Leide. Às 7h30 da manhã, chegou o avião da FAB para levar mais 4 pacientes em estado grave para o Rio de Janeiro. Os pacientes chegaram 3 horas depois que o Bandeirante pousou aqui no aeroporto de Goiânia. Eles entraram pela pista de estacionamento de aviões de ambulância que parou bem em frente à porta do Bandeirante da FAB. Eles desceram da ambulância sem problemas, usavam máscara se protegendo contra infecções porque o organismo deles está debilitado. Kardec Sebastião dos Santos, 30 anos, trabalhava no Ferro Velho, onde a Luiz Odete, a mulher dele. Edmilson Alves da Silva, 18 anos, também trabalhava como catador de papel. Maria Gabriela Ferreira, 38 anos, é mulher de Devair Alves Ferreira, dono do Ferro Velho, que já está internado no Hospital do Rio. Maria Gabriela não quis falar sobre os sintomas da doença. Ela estava preocupada com os parentes que estão internados no Rio. Tá nervosa? Tô. Meu marido tá muito mal lá. E a sua filha, que tá lá também? Minha sobrinha. Tendas foram montadas no Estádio Olímpico para os desabrigados. 7 áreas do foco principal são identificadas, mais 20 residências de contaminação residual e 22 residências relacionadas. O governo solicitou até ajuda internacional. E aí, médicos da Argentina, tanto médicos quanto profissionais de radioproteção da Argentina, da Irlanda, até da União Soviética, que, no caso, no ano anterior, tinham ali lidado com o acidente de Chernobyl. E aí todos esses profissionais vieram ao Brasil para ajudar. Os contaminados, eles diariamente precisavam tomar diversos banhos. E eram banhos com uma mistura de vinagre, de sabão e tinha alguns outros produtos. E esse banho era feito da seguinte forma: eles ficavam, no banheiro, em algum local aberto, e aí eles eram lavados com jatos fortes de água e vassouras, como se fossem esponjas, para fazer a descontaminação. Durante a descontaminação dos locais, animais de estimação como cachorros, gatos, galinha, passarinho, todos os animais que eram atestados ou tinham suspeitas de contaminação foram sacrificados. Objetos pessoais, móveis, roupas, tudo o que teve contato com as vítimas ou poderia estar contaminado foi destruído. As casas, os ferros velhos, todos demolidos. Roberto, um dos catadores de lixo, precisou ter amputado o seu antebraço direito. No meio de outubro, outras vítimas, como a mãe da Maria Gabriela e o Israel, também acabaram sendo levados para o Marcílio Dias devido à complicação do seu quadro de saúde. Infelizmente, no dia 23 de outubro de 1987, Maria Gabriela, a responsável por tomar a decisão de ir procurar a vigilância sanitária, morreu logo pela manhã. No mesmo dia, Leide, de apenas 6 anos, também faleceu. Após 3 dias, os corpos chegam a Goiânia para serem enterrados no cemitério Parque. Mais de 2.000 pessoas tentaram impedir o enterro e o funeral, dizendo que estavam com medo da contaminação e acreditando que só o fato daqueles 2 caixões estarem ali podia haver algum tipo de vazamento. O que eu, Gisele, particularmente acho uma imbecilidade. Eu acredito que isso tudo tenha acontecido por simples e puro preconceito, falta de empatia, falta de humanidade mesmo, porque se fosse o caso de medo de contaminação, não faz sentido algum você ir justamente onde está o foco da contaminação. Eles não foram lá só para tentar impedir, eles foram para gritar, para xingar, para arrancar pedaço de meio fio da calçada e jogar em cima dos caixões, jogar em direção à família que estava ali tentando velar, tanto a Maria Gabriela quanto a Leide. Eles jogaram pedras, eles se jogaram em frente dos caminhões que estavam levando os caixões, se jogaram em frente do carro da polícia, eles tentaram agredir os responsáveis pelo translado, pela segurança de tudo aquilo ali, da polícia.
As duas, como elas eram nível 5 e nível 6 de contaminação, que eram os mais altos, elas foram enterradas em caixões de chumbo. E esse chumbo era feito em diversas camadas. E aí toda essa carcaça de chumbo, né, esse caixão de chumbo, foi revestido de madeira. E em um dos caixões foi colocado um visor para que a família pudesse enxergar pela última vez o rosto dela lá dentro daquele caixão. Esses caixões pesavam toneladas. O da Lady, inclusive, era bem mais pesado que o da Maria Gabriela, porque a Maria Gabriela era um nível 5 e a Lady, infelizmente, foi a vítima desse acidente com um nível de radiação, de contaminação maior que teve, que foi o nível 6. Os caixões, eles precisaram, inclusive, serem erguidos por caminhões MUC, assim, aqueles guindastes, porque não tinha condições de um ser humano sozinho conseguir carregar aquele peso, porque eram, assim, toneladas, né? Israel e Admilson, os funcionários do ferro velho, que terminaram de desmontar o aparelho que continha a cápsula de césio lá naquele dia 18, morreram nos dias 27 e 28 de outubro, respectivamente. No fim do mês de outubro, Geraldo, que foi quem levou no ombro a cápsula até a vigilância sanitária, e o Edson Fabiano, que também era amigo do Devaí, também teve contato direto, são encaminhados para o Hospital Marcílio Dias. Mas algumas vítimas conseguiram receber alta no começo de novembro do hospital aqui no Rio. O Devaí, o Ivo e o Roberto. Eles foram levados do Marcílio Dias para o Hospital Geral em Goiânia para ficarem em observação. As últimas vítimas internadas no Marcílio Dias receberam alta no dia 10 de dezembro de 1987. As vítimas desse caso, elas foram, além de divididas em grupos, divididas em níveis de toxicação, né, em gravidade do caso. Então, as vítimas em estado muito grave, ou grave, né, gravíssimo ou grave, iam para o Marcílio Dias aqui no Rio. Aqueles que estavam num nível que eles consideravam intermediário, que estavam mal, mas não estavam graves, iam para o Hospital Geral em Goiânia. E os casos de contaminação que eram leves, que só precisavam ficar em observação, iam para a FEBEM, também em Goiânia. Os rejeitos, eles somaram 700 caixas metálicas, 5 containers e 200 tambores. Inclusive, como eu disse, todos os animais de estimação que precisaram ser sacrificados devido à contaminação, à radiação, também foram enterrados e considerados rejeitos. Então, eles também foram para essas caixas metálicas, para esses containers, para esses tambores. Acho que essa é uma das partes que eu acho mais tristes. É muito triste, muito triste. Bem, o local escolhido, depois de muita discussão, muita negociação, para ser ali depositado, né, para ser enterrado os rejeitos, foi a cidade de Abadia de Goiás, que fica a 20 quilômetros de Goiânia. Todos os rejeitos, né, tudo junto, somavam mais de 6.000 toneladas. Hoje, o local é o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, que fica ali na BR-060. Nos anos seguintes, a estimativa é de que mais de 100 pessoas tenham morrido em decorrência de sequelas. Muitos moradores das áreas em que tudo isso ocorreu sofreram muito preconceito. Inclusive, muitos ainda sofrem preconceito. Vários tiveram que vender suas casas por preços irrisórios só para saírem do bairro. Outros foram discriminados, foram isolados, ofendidos, perderam emprego. As pessoas não ficavam no mesmo lugar que eles, não encostavam eles, não dividiam as coisas com eles. Então, assim, foi para todo mundo envolvido um período muito difícil. Oficialmente, existem 4 vítimas: Israel, o Admilson, a Maria Gabriela e a Leite. O Devaí acabou morrendo em 1994, vítima de cirrose. Em 1996, 3 médicos sócios proprietários, né, o Carlos Bezerril, Criseide Dourado e Orlando Teixeira, e um físico do Instituto, foram condenados por homicídio culposo a 3 anos e 3 meses em regime aberto. A Maurílio Monteiro de Oliveira, que é proprietário do prédio, também foi condenado a 1 ano e 2 meses. Mas estamos falando de Brasil, né? Então, aqui sendo o Brasil, em 1997, a pena foi modificada para serviços comunitários. E não faço ideia do porquê o FHC, através de um indulto presidencial, perdoou todas as penas. Sim, isso mesmo que você ouviu. É como se eles nunca tivessem sido condenados. E olha, eu gostava do FHC.
Hoje, onde era o local do Instituto, é o Centro de Convenções Goiânia, que fica na esquina da Avenida Paranaíba com a Rua 4. Todos os outros locais dos focos principais hoje são terrenos vazios, nada pode ser construído ali naquele local. Eu também vou deixar para você disponibilizado as fotos dos locais. Eu não consegui encontrar todos os locais, tá? O da casa do Ivo, eu não consegui encontrar por motivos de que, assim, ela vem dizendo que é Rua 6, essa informação que eu tenho. Rua 6, o lote, a quadra, setor norte ferroviário, porém não encontrei exatamente esse endereço em absolutamente lugar algum, porque parece que em Goiânia as pessoas gostam de colocar nomes de rua com números. Tem várias ruas 6, várias ruas 6A. Bem, são números que se repetem, cada bairro tem uma rua 6 e uma rua 6A. Então não consegui localizar, afinal de contas, qual era a rua. Porém, aonde era a casa do Roberto e aonde era o Ferro Velho, tem foto, e aí eu vou deixar também para você disponibilizado. Em 2003, o Ivo, pai da Leide, acabou morrendo de efizema pulmonar. Em entrevista ao Fantástico, em 2017, em reportagem realizada ali devido aos 30 anos do acidente, o Flammarion, que é aquele físico que eu falei para vocês, que era responsável pelo instituto, disse que esse aparelho que o Roberto e o Wagner tiraram de lá do prédio abandonado, eles tinha sido sim levado para o Hospital Araújo Jorge, que ele viu o aparelho sendo lacrado e sendo transferido. Inclusive, ele alega que ele tinha certeza absoluta de que sim, tinha tudo sido levado para o hospital e que alguém deve ter ido lá no bunker do hospital, tirado o aparelho e levado lá de volta para o instituto. Eu acredito nessa teoria? Não. Porque vocês vão ver as fotos do aparelho. É um aparelho imenso, é muito grande. Então, assim, se só a cabeça, a parte da frente do aparelho, pesava 100 quilos, imagina o aparelho inteiro, a máquina inteira. Então, como que alguém consegue sair de dentro do hospital com uma máquina gigantesca, pesando centenas de quilos e simplesmente ninguém vê? Ninguém viu? Eu acho muito estranho. Esse mês, em 6 dias para ser exato, já que estou gravando este episódio no dia 7 de setembro, o acidente radiológico completa 35 anos. E o que aconteceu com as vítimas? Bem, as vítimas, elas entraram com pedidos de indenizações, elas foram municipais e também tiveram indenizações federais. Quem ganhou esses processos, recebe, de acordo com as fontes que eu tive acesso, um salário mínimo. Isso mesmo que você ouviu. Um salário mínimo e só. Em pleno 2022. O governo, ele criou o chamado CARA, que é a sigla para Centro de Assistência aos Radioacidentados, que antes era chamado de Superintendência Leide Neves. Esse centro foi criado para atender as vítimas do acidente com ali um tratamento multidisciplinar, com fisioterapia, tratamento para câncer, tratamento psicológico, qualquer tratamento que as vítimas necessitem que estejam relacionados a doenças provindas das ações da radiação. Esse centro de assistência, inclusive, fica no mesmo lugar em que, na época, era a vigilância sanitária. Esse acidente, assim, ele é tipo nível 5, se você for comparar dos tipos, né, dos níveis de acidentes nucleares de acordo com uma agência internacional. Então, é um caso muito triste. Eu vou deixar para vocês um link também de um documentário que é alemão, que, como eu disse também, os áudios que vão estar nesse episódio foram retirados desse documentário, que chama Césio Sangue. É um documentário alemão, tá em alemão. Eu entendo alemão? Não entendo alemão. E se você também não entende alemão, não tem problema, porque é bem autoexplicativo o documentário. Ele é bem mais rico, na verdade, em entrevistas, em imagens do que narração. Então, dá para entender super bem, dá para contextualizar bem legal. É bem interessante esse documentário. E depois eu vou ver, e eles entrevistaram várias vítimas, e eu vi assim, né, como eles ficaram
É muito triste. Eu conheci esse caso, já tinha ouvido falar, já tinha visto vídeos. Inclusive, esse caso passou no Linha Direta Justiça. E eu assisti no Linha Direta Justiça na época, assisti de novo, já 2 vezes no Linha Direta no YouTube. E mesmo assim, eu não tinha noção da gravidade que foi. E aí, só dessa vez, eu procurando, vendo, eu vi muitas horas de diversos vídeos. E só depois de ver as fotos, ver os vídeos e ver as consequências do que isso ocasionou nas pessoas, né? Do que essas pessoas sofreram devido a isso, é terrível, gente, é de chorar em posição fetal, assim. Foram muitas vidas afetadas. Ainda existem vidas afetadas. Vocês vão ver, por exemplo, fotos de pessoas trabalhando na descontaminação sem máscara, sentados em cima de tampor de rejeito radioativo. Então, assim, foi muito... Apesar de eu ter lido em vários lugares muitos elogios, a rapidez com que o governo acionou ajuda, e eu concordo com isso, foi muito rápido, a maneira com que as coisas aconteceram realmente foi muito rápido. O acidente foi em setembro, em dezembro já estava praticamente tudo resolvido, tudo descontaminado, as pessoas estavam em casa, mas em compensação, o descaso de primeiro ter acontecido, de ter largado um aparelho dessa magnitude, desse tipo de perigo abandonado, sem qualquer cuidado ou qualquer verificação de que se estava lá, ou então para que aquilo ali fosse eliminado da maneira correta, dispensado da maneira correta, até a demora deles avisarem as pessoas do que estava acontecendo, para que as pessoas já se isolassem e não continuassem espalhando o césio pela cidade. E depois, o descaso com as vítimas até hoje, porque um salário mínimo hoje não é absolutamente nada, né? Então, é muito descaso. Muitas pessoas hoje ainda lutam, inclusive, para serem reconhecidas como vítimas e não são. Inclusive, eu vi até uma entrevista de um promotor de justiça alegando que as pessoas hoje já estão mais velhas e que as doenças que eles têm são doenças normais da idade. Pessoas de determinada idade têm certas doenças, sim, mas eles estão há 35 anos lutando para serem reconhecidos, para que agora, 35 anos depois, você diga que eles já estão velhos e que essa doença eles teriam de qualquer maneira. Não tá certo, né? Não tá certo. Mas é isso. Vou terminar esse episódio deixando com vocês toda a minha revolta, que eu espero que vocês compartilhem comigo. Também espero que vocês tenham gostado desse episódio, gente. E se você não gostou, não precisa dizer nada. Mas se você gostou, depois você manda uma DM ou me manda um e-mail, me manda uma mensagem dizendo. E, novamente, muito obrigada pelo apoio de vocês. Só com o apoio de vocês, o Sob Investigação consegue existir, porque sem vocês é impossível. Eu sozinha não consigo, não dou conta. Então, eu agradeço muito a vocês por acreditarem nesse meu sonho, por acreditarem na minha capacidade, por acreditarem no meu conteúdo, no meu trabalho, no meu esforço. Eu fico extremamente agradecida. E se hoje estamos aqui, é graças a vocês. Eu espero que continuemos juntos por muitos e muitos e muitos anos. Quero ver vocês todos no meu arquivo confidencial. Se até lá o Fopes também não estiver fazendo programa, eu quero ver vocês todos lá no meu arquivo confidencial. É isso, então. Domingo temos episódio novo no podcast e daqui a 15 dias vocês terão mais um episódio exclusivo para vocês. Até lá, tá? Espero vocês. Beijos!